Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, um grande abraço para vocês. Me digam logo aí de onde vocês estão falando, de qual parte do país, quem é da Bahia, qual a cidade, como é que está o clima por aí. Estão contentes com o governador do Jerônimo? Disse que confia muito na BID. Deixa eu entender que não confia no Ministério Público do Trabalho. Vamos lá. Meus amigos, vocês sabem que eu sempre tenho dito aqui, quem conhece um pouco, um pedacinho do rabinho da história, sabe que em qualquer pedaço de terra do mundo onde se começou uma democratura, os aliados, os entusiastas, os ajudadores da democratura, naquele primeiro momento, serão devorados por ela no segundo e no terceiro momento. Isso é límpido. Isso é claríssimo. Aconteceu já várias vezes. Bom, é o canto sereia do poder. Não é? Veja, nós temos o Brasil chamado consórcio de mídia. E já está acontecendo agora na segunda fase do regime, na segunda fase do estabelecimento da democratura nacional. Os ajudadores de primeiro momento já estão sendo comidos pelo Leviatã. O Leviatã não tem olhos, não tem tato, mas tem muitos braços, é estabanado, sai comendo. Chega um momento, na segunda e na terceira fase, e daí por diante, no regime, que ele já não distingue quem é inimigo de primeira ocasião, quem é amigo de primeira ocasião, sai comendo e devorando a todos, o que nos leva à conclusão de que a maioria daqueles que aderem a esses tipos de democraturas ou se embriagam, falando, etilicamente, já que o etílico está na moda no Brasil, ou se embriagam desvariadamente pelo poder, ou de fato tem uma deficiência de QI realmente imensa. O consórcio de mídia no Brasil começa a sofrer as consequências do Leviatã, da democratura comedora de amigos. Olha que interessante. O próprio Bolsonaro, tão fustigado pela Folha de São Paulo, foi o Bolsonaro que saiu em defesa da Folha de São Paulo. Agora que a Folha de São Paulo foi impedida, excluída, segundo diz aqui o Poder 360, a Folha de São Paulo, que ajudou o regime a se instalar agora no Brasil aí desde 2023, ela foi, pelo menos episodicamente, excluída pela Polícia Federal de uma coletiva de imprensa. E Folha passou a ser amiga non grata da PIFI. Diz aqui o Poder 360, Bolsonaro critica a Polícia Federal por excluir a Folha de São Paulo de entrevista. O ex-presidente fala em, aspas, ataque à liberdade de imprensa, após suposto veto da Folha de São Paulo a explicações sobre a investigação do plano de Gok. O Novo apresentou uma notícia crime. Vamos aqui. O Bolsonaro lembrou que, aspas, para Bolsonaro, jamais impedir qualquer veículo de realizar seu trabalho. Hoje, no governo do amor e da democracia, a Folha de São Paulo é proibida de participar de coletivas, pessoas são presas por opiniões, deputados são indiciados por suas falas, afirmou Bolsonaro. O ex-presidente usou o seu perfil no X, na noite de quarta-feira, para criticar a exclusão do jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo disse que sofreu a não ser convidado para um café da manhã com jornalistas na sede da Polícia Federal. A Folha de São Paulo foi excluída. Conversa junto ao diretor, o Andrei Rodrigues, tratou do inquérito que investiga um plano de Gok. Por que a Folha não foi convidada? Na esquerda, a Folha. Bolsonaro afirmou que, mesmo injustamente chamado de fascista, acusado de autoritarismo, sempre foi um defensor da liberdade de imprensa e nunca impediu o trabalho de qualquer veículo de comunicação. Que disse mais Bolsonaro, disse Bolsonaro, hoje no governo do amor e da democracia, a Folha é proibida de participar de coletivas, pessoas são tal, deputados são tal, e o escrutínio da imprensa é evitado a todo custo. Enquanto isso, os supostos defensores das instituições fingem não ver o que está acontecendo. Bolsonaro falou ainda que o ataque sistêmico aos pilares da democracia, como a liberdade de expressão, de imprensa, a imunidade parlamentar, a soberania popular e aos direitos dos religiosos.
Disse Bolsonaro ainda, e isso tudo enquanto promove um teatro e fingem defender a democracia contra as ameaças que nunca existiram. Talvez os signatários da Carta pela Democracia, aquela em 2022, não estejam prestando atenção, mas nós estamos e o resto dos brasileiros também. Não podemos continuar assim, assistindo a tudo isso com indiferença. Esse tipo de coisa não é normal e não é aceitável. Se deixarmos nossas liberdades serem destruídas agora, nós nos arrependeremos amargamente no futuro. Ação do Partido Novo. O Partido Novo, então, apresentou uma notícia-crime e notícia de improbidade administrativa à Procuradoria da República contra este Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, pela suposta exclusão injustificada do jornal Folha de São Paulo de um ato público, de uma coletiva de imprensa. O Partido Novo defende que a exclusão afronta o princípio da impessoalidade e a verdade e pode configurar ato de improbidade administrativa e crime de prevaricação. Também fala que o veto pode ter sido motivado por uma retaliação, talvez tenha sido, ao veículo, à Folha, uma vez que, segundo o partido, o jornal teria publicado dias antes uma reportagem em que criticava o relatório da PF relacionado aos supostos planos de golpe. Continua aqui esta notícia-crime que o Novo fez contra este diretor da Polícia Federal, por estar impedindo a liberdade de imprensa no país, segundo aqui o Novo. Disse, aspas, a exclusão injustificada de um dos principais veículos de imprensa do Brasil em uma entrevista coletiva de interesse público pode configurar, assim, uma grave violação ao dever de tratamento isonômico e imparcialidade por parte da administração pública, disse a advogada do partido Carolina Esponza. O partido requer uma investigação da conduta do diretor da Polícia Federal, considerando possíveis violações cíveis e criminais, uma apuração administrativa interna para esclarecer os critérios da suposta exclusão, além de exigir explicações da corporação do Ministério da Justiça. Veja, eu não sei se vocês estão entendendo, eu acabei lendo um pouco rápido, este fato é gravíssimo. Este fato, aliás, nós estamos nestes fins de ano de 2024, já aí indo para final da primeira quinzena do mês de dezembro, fatos gravíssimos, fatos que atentam contra aqueles princípios que são sustentáculos da democracia, fatos que atentam contra direitos, contra princípios norteadores dos valores que nós temos na Constituição. Quais? Está havendo sim um ataque sistemático às imunidades parlamentares. Esta mesma PF está indiciando parlamentares por estes parlamentares haverem, da tribuna, exercido opiniões, protegidos, pelo menos está na Constituição, pelo manto da imunidade. Quando a PF tenta constranger, metendo um deputado, pelo uso do seu mandato, metendo o deputado no inquérito, a PF está atrofiando o mandato parlamentar e não está prejudicando somente o deputado, não. A PF está atrofiando a soberania popular. Está atrofiando o patrão do deputado, que é o povo, o deputado que fala pelo povo. E é uma vergonha nesse país. O Van Hatten constrangeu o Lewandowski, hoje ministro da Justiça, e há pouco tempo era ministro do STF, quando o Lewandowski dizendo que o deputado Van Hatten teria cometido crime contra a honra por na tribuna haver criticado um servidor público, no caso, um delegado de Polícia Federal. E o Van Hatten disse, olha bem, hoje o senhor está dizendo isso, mas quando em 2017 o senhor Lewandowski, julgando o caso de um senador petista, o senhor disse que ele estava protegido pela imunidade. Isto é insegurança jurídica. Isso são dois pesos, duas medidas. Isso chama-se direito penal do autor. O que é direito penal do autor? É quando o que passa a valer no Brasil para fins de punição de uma conduta supostamente criminosa não é, de fato, a comprovação de que houve a materialidade e que essa materialidade desse crime é atribuída a fulano e tal. Na verdade, passa a se punir de acordo com o nome e a cara e de quem seja esse tal fulano de tal.
mesmo que não tenha havido prova suficiente ou que não tenha prova de materialidade. Está com cheiro de que é isso que está acontecendo. Este é um ataque. O outro, só para citar dois, preocupante e grave, é este agora, de um veículo de imprensa tradicional, mas não necessariamente porque é tradicional, aliado de primeira hora desse regime, um veículo de imprensa ser impedido, sem qualquer justificativa, e não há justificativa para isso, de participar de uma entrevista coletiva dada por servidores públicos. Esses agentes da PF e esse diretor-geral da PF. Quando este diretor, injustificadamente, porque não há justificativa para cessear a liberdade de imprensa, quando esse diretor cesseia, impede este veículo de comunicação de fazer o seu trabalho, não está prejudicando a Folha. Secundariamente só e apenas prejudica a Folha. Este diretor, com essa decisão arbitrária, e como disse bem a advogada aqui do Novo, é uma decisão, quando impede a Folha de estar presente nessa coletiva, uma decisão que desafia, afronta e esculhamba o princípio da impessoalidade, que é um dos princípios que deve nortear todos os atos administrativos. Prejudica quem? O povo. Quando uma autoridade, desrespeitando princípios constitucionais, impede um veículo de comunicação de informar o povo, parece que está em curso um desejo deste governo de ocasião de impedir que o povo seja informado, de impedir que o povo saiba do que está acontecendo. Até certo ponto, só se está permitindo que os veículos chapa branca estejam lá. Para quê? Para tecer as narrativas coniventes com os propósitos do governo. Apenas duas questões. Esta do ataque às imunidades parlamentares, que é um ataque à soberania popular, e esta ao ataque à liberdade de imprensa, que é um ataque também à soberania popular. A Gleisi Hoffmann, não faz muito tempo, agora há poucas horas, está atacando também o Instituto de Pesquisa, porque apenas ele fez a pesquisa, o Instituto, né, e aferiu, com base nos dados objetivos, que 90% do mercado financeiro reprova o Lula e diz que o Lula não ganhará de ninguém em 2026. A Gleisi Hoffmann está atacando esse instituto que até há pouco tempo, o Quest, né, o Instituto das Pesquisas da Genial Quest, até pouco tempo serviam, né, ao PT. Agora não serve mais. Vejam, são fins de 2024. Em apenas 2 anos, o Brasil, é como eu digo na abertura, o Brasil hoje, a passos avançados, é uma Venezuela do Norte. Aliás, desculpe, do Sul. A Venezuela do Sul, irmã siamesa da Venezuela do Norte. Isto é uma vergonha, como diria aquele jornalista das antigas. Isto é uma vergonha. Enquanto isso, agora, no final do ano, o grupo Prerrogativas, e tem muitos cargos dentro do governo, um grupo de advogados, ditos de esquerda, progressistas, vai oferecer um jantar de homenagem à Janja pelos serviços prestados. Dizem que a Janja tem indicado bastante membros do Prerrogativas, inclusive para tribunais, se tornarem desembargadores. Então, a advocacia talvez não esteja, as suas instituições não esteja fazendo aquilo que determina o artigo 133 da Constituição Federal. É preocupante esse caso e curioso é que tenha que o Bolsonaro ser aquele que venha... Por que o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro foi acusado tantas vezes, indevidamente, que objetivamente o Bolsonaro nunca, isso é verdade, nunca tomou uma atitude para impedir o exercício da livre imprensa no Brasil. Nunca. E nisso, com os milhões de defeitos que ele tem,
nisso, nesta objetiva conclusão de que ele nunca, o Bolsonaro, o Mauá, ele nunca pediu liberdade de imprensa, ele se junta a outros grandes da história, tão espinafrados que foram, mas que nunca pediram a liberdade de imprensa. A exemplo do Pedro II, a exemplo do imperador Pedro II. Nós estamos vivendo, Nelson Rodrigues diria, no final da vida, no final dos anos 70, Nelson dizia, já naquele tempo, parece que o cretino fundamental perdeu o pudor. Ele agora ostenta a sua cretinice fundamental com esnobe e com orgulho. O imbecil fundamental se tornou orgulhoso e esnobe. É por aí. Muito bem, para encerrar este vídeo, dizem por aí que o doutor Luiz Ignácio está por aqui com a Marinha. A Marinha não é a mulher do Marinho, não, é a Marinha do Brasil, gloriosa. Porque a Marinha fez esse vídeo aí, criticando privilégios, muito sutil, mas criticando privilégios. E o doutor Luiz Ignácio teria ficado muito aborrecido com a Marinha. Está aqui na CNN, vídeo da Marinha desagrada Lula e afeta a negociação sobre carreira militar. Discurso no Palácio do Planalto é de que agora é necessário esperar a ferida fechar. Milicada! A milicada se tornou refém do Cachaucha. É isso, acho que eu disse tudo. Mas está aqui, vídeo divulgado no último fim de semana em que a Marinha do Brasil questiona a existência de privilégios afetou a negociação sobre a reestruturação das carreiras nas forças militares. Segundo relatos de assessores de Lula, a veiculação do material desagradou Lula e pode atrasar o envio da proposta ao Congresso Nacional. Então, nós estamos diante de uma chantagem, será? O material foi veiculado um dia depois de o presidente ter se reunido com a cúpula das Forças Armadas para discutir regra de transição para a idade mínima, etc, etc. Segundo o Palácio do Planalto, a divulgação do material da Marinha foi fora de time. O discurso é de que agora é necessário esperar a ferida fechar. Bom, cada um come aquilo que merece. Por fim, e agora é por fim mesmo. Vocês viram a do Tarcísio? Infelizmente, em São Paulo, a gente está vendo esse caso. São inúmeros os casos de policiais tão honrosos, que honram, portanto, a carreira. Mas nós sabemos que tem os furúnculos em toda parte. Toda parte tem. Toda carreira tem. Agora o que eu quero chamar a atenção é, o Tarcísio corre o risco de se tornar um pasmo. Vejam, apenas 2 exemplos. A mídia está colocando pressão para o Tarcísio demitir o Derrite. Por quê? Vai entrar e vai fazer que nem o Bolsonaro fez, a mídia botava pressão, desmoralizada a mídia, botava pressão e o Bolsonaro demitia as medidas de educação, medidas daquilo. Tarcísio não tem motivo nenhum para, até agora, pelo menos do que está posto, motivo nenhum para demitir o atual secretário Derrite. Vai demitir para quê? Outra coisa, o Tarcísio, ao que consta, eu confesso que não tenho uma opinião formada a esse respeito, estou meditando muito ainda, mas o Tarcísio dizia que tinha uma opinião formada contra se colocar as câmeras no uniforme dos policiais. Bastou acontecer esse fato, gravíssimo em São Paulo, que o Tarcísio saiu e disse uma declaração que demonstra que ele não tem maturidade para ser governador de São Paulo. Ele disse, eu estava redondamente enganado. Ou seja, Tarcísio agora é a favor de se colocar as câmeras. Veja, um homem, ele tem o direito, inclusive mais de uma vez na vida, de mudar uma opinião sobre um tema. Ainda mais um técnico, um governador, um burocrata. Agora, o doutor Tarcísio mudou de ideia muito rápido. Tarcísio, vais ser engolido por esta gente do consórcio de mídia e do consórcio de poder. Muitos deles, inclusive, teus amigos. Não nos esqueçamos que Tarcísio é o homem que não conseguiu mudar nem a administração da Fundação Anchieta, que é essa TV Cultura de São Paulo, que tem esse Roda Viva funcionalizado pela esquerda, sendo pago com o seu dinheiro, botando a Vera Magalhães
enchendo de esquerdopatas lá, sendo entrevistado todo dia, pago a peso de diamante com o dinheiro do contribuinte do Estado de São Paulo. Nem isso o Tarcísio conseguiu gerir. Isso me irrita profundamente. Um abraço, até amanhã ou até nunca mais.